muitas vezes as pessoas ficam questionando se a Bíblia é verdadeira, não é? E o pastor estava falando que é a probabilidade de você jogar uma moeda no estado de Texas, né? O Texas é um estado grande aqui nos Estados Unidos, né? Você imagina Uhum. que tivessem moedas espalhadas pelo estado inteiro. E a probabilidade de você jogar uma moeda no meio daquele estado, né? Dentre várias outras moedas, e você ir lá na primeira vez e recuperar a moeda que você jogou, sem olhar para onde a moeda foi parar, né? Você ir lá e pegar a moeda de volta, é a probabilidade de todas as profecias terem sido cumpridas, né? Então, eu acho que é algo que realmente vem para quebrar essa incredulidade aí, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Gratidão, Pai, por essa manhã, Pai, por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em Seu nome, Pai, estudando a Sua palavra, Senhor. Nos alimentando cada vez mais de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por todo o amor, Pai, que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações, Pai, pela Sua misericórdia, pelo perdão, Senhor. Pela oportunidade, Pai, todos os dias de nos renovarmos, Senhor, e estarmos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado com os nossos familiares, Pai. Obrigado pelo seu cuidado, Pai. A todo momento, Pai, pelo no nosso caminhar, Senhor, no nosso falar, Senhor, no nosso errar, Senhor. Obrigado, Senhor. Peço a Ti também, Senhor, que o Senhor continue restaurando cada vez mais nossas vidas, Senhor, nos curando, Pai, de nós mesmos, Senhor. Que nós possamos ter visão, Pai, visão espiritual, Senhor, visão, Pai, para identificarmos, Pai, aonde nós precisamos melhorar, Pai, aonde nós precisamos nos arrepender, cara. Onde nós precisamos, Pai, reconhecer, Pai, que nós precisamos cada vez mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, e peço a Ti que o Senhor restaure, Pai, a saúde do seu Mário, Senhor, que o Senhor restaure, Pai, Amém. a saúde dele, Pai, que ele possa estar pleno, Senhor, diante de Ti, Pai, para exercer aquilo que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor continue Aleluia. restaurando também a saúde da Ruth, Senhor. Que o Senhor restaure cada vez mais, Pai. E caia por terra, Pai, qualquer ação do inimigo, Pai, contra qualquer um de nós, Pai, desse grupo, Senhor. Que o Senhor continue nos protegendo, nos blindando, Senhor. Colocando seus anjos ao redor de nós, Senhor. Colocando seus anjos ao redor dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, Senhor. Que o inimigo não nos veja, Senhor. Que nós estejamos sob a sua guarda todo o tempo, Pai. Gratidão, Pai, que em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, que o Senhor esteja conosco presente durante esse devocional de hoje, Senhor, que o Senhor coloque as palavras corretas, Pai, na boca da Ruth, Senhor, e na boca de cada um de hoje nesse membro, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Alguns indivíduos que foram na Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo-lhes o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, deixa eu ver.
Amém. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o rosto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos que toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transformaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. É tanta coisinha que eu anotei que eu tô com medo de não pegar tudo e não falar tudo. Mas a primeira coisa é que foi feita essa reunião em Jerusalém. E o porquê dessa reunião que foi feita em Jerusalém era porque lá na igreja de Jerusalém era onde ficavam os apóstolos. E, e era de lá que saía praticamente todas as doutrinas, né, para a igreja, segundo eu pesquisei. Então, Paulo e Barnabé, eles estavam pregando lá na Antioquia, e quando eles e foram lá também, com eles alguns outros homens também, né? Então, quando eles estavam pregando lá, eles estavam ganhando os gentis, as pessoas que não era os judeus, né? Os gentios, que eles não falavam que os gentios não judeus, não era tipo pessoas estrangeiras, aquelas pessoas pagãs, aquelas que não fazia, não cumpria a lei de Moisés, que era não fazer sacrifício a outros deuses, não comer o sangue,
era esses tipo de pessoas, mas então quando o Paulo e o Barnabé foi pregar, eles estavam ganhando essas pessoas, e aí os judeus que já que também se convertiam, eles questionaram, falando que por que que eles podiam só se converter, que não estava certo, que eles tinham que, além de se converter, eles tinham que cumprir a lei de Moisés, ser circuncisado e deixar todas essas outras coisas também, né, de fazer. E daí Paulo disse que, mas o Barnabé não concordava, dizem que não, que eles já estavam salvos, que a graça do Senhor bastava para salvar, não precisava de cumprir tudo isso. Então, daí os mais velhos da igreja, o povo tudo, decidiu mandar o Paulo e o Barnabé de volta para Jerusalém, para ele ter com os apóstolos, para eles decidirem o que seria correto nesse movimento, não sei se a gente poderia falar assim, de pessoas convertendo a Jesus e, e não ter que se converter ao judaísmo, porque no caso, os judeus que se convertiam era considerado do judaísmo, né? E eles tinham que cumprir essas leis aqui. Então eles achavam que todos também tinham que ser assim, tinham que se tornar judeu antes para depois ter Jesus para eles. Então eles foram, e quando chegou lá, o Pedro foi o primeiro que falou, porque o Pedro era praticamente o líder dos apóstolos, né? Então, quando Pedro falou, ele falou que Deus chamou ele, lá no capítulo 10, chamou ele para ele ver que os gentis também tinham o direito da, da salvação, da graça, de receber Jesus, de ser de Jesus sem precisar de ser circuncisado, porque Deus deu para ele. Eu não li lá de novo o capítulo 10, mas se a gente for ler, lá está explicado. Se quiser mais explicação, quando ele teve aquele sonho que Deus acordou ele e falou com ele, entendeu? E aí ele entendeu que os judeus também podiam ter parte com sem precisar voltar para o judaísmo. Então, daí depois que Pedro falou e o Paulo e Barnabé também concordou, também o Tiago se levantou e também falou, né? Ele continuou, ele falou que, igual ele citou parte lá do Velho Testamento, onde Deus falou que, aqui fala, depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e constituirei de novo o reino de Davi, como que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dele e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os antigos. E aqui era o Tiago, o irmão de Jesus, que as pessoas respeitavam muito. Então, quando ele falou, eles também, Pedro, que era o líder, eles respeitavam, o Tiago, que era o irmão de Jesus também, que era respeitado ali naquela cidade, ali em Jerusalém, porque o Pedro não estavam ali, mas ele era o líder dos apóstolos, mas o Tiago, ele estava ali, ele era dali. Então, quando ele falou, teve peso também a palavra dele. E outros falaram também, os anciões da igreja. Então, aí o Tiago continuou, né? Ele falou bem assim, então que a minha opinião é essa, que eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual,
que não coma a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Então, quando ele falou isso, eles decidiram que sim, eles podiam sim serem aceitos como pessoas que têm Jesus, que aceitaram Jesus e que não precisariam ser do judaísmo, mas que eles precisavam cumprir isso aqui, essas quatro leis. Então, aí eles decidiram, né, depois aqui mais embaixo, a decisão dos apóstolos, dos presbíteros e o apoio de toda a igreja é que os não-judeus, para serem cristãos, não precisavam principalmente ser convertidos ao judaísmo. Eles teriam que cumprir essas quatro decisões que eles tomaram, essas quatro regras, digamos assim, da lei de Moisés. Então, daí eles enviam duas pessoas que era do confiável da igreja, que é Judas e Silas, né? Judas e Silas, para ir até a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé, para poderem eles dar a resposta, o retorno. Mas eles levam uma carta escrita por todos os apóstolos, presbíteros, com todo mundo, porque, como eu disse no começo, que lá foi a primeira grande reunião que eles tiveram da igreja primitiva, para decidir isso. E aí, então, como era uma decisão que o Paulo e o Barnabé foram para ter essa decisão, e para não dizer que Paulo e Barnabé estavam falando o que eles queriam, porque era o que eles queriam também, era o que eles concordavam, então eles enviaram dois homens de Deus que eram considerados, naquela época, como é que fala? Eram os como que fala? Aqueles que falam por Deus, que era os. Ai, eu ando. Hã? Profetas. Profeta, que eram os dois profetas, então o povo iria totalmente crer, porque estavam mandando duas pessoas confiáveis junto com eles, que o povo conhecia, entendeu? E sabia. Então eles foram lá, e aí quando chegou lá, eles leram a carta, o que foi decidido, e eles ficaram lá por um tempo. Convertendo mais pessoas, ganhando mais pessoas, e daí então o Judas resolve voltar para trás, e então ele volta, e aí é quando chega aqui, que vai ser esse pedacinho que eu falei para a dona Lucinha para ler depois, que é quando é, Paulo e Barnabé decidem seguir em frente, e o Barnabé decide levar o primo dele, Marcos, e o Paulo não concorda, então Paulo segue com Silas e o Barnabé com o primo dele, né, o Marcos. Também tem que, né, igual a circuncisão, que eles exigiam também, ela era obrigatória da época da aliança que Deus fez com Abraão, né? Então, eles queriam manter isso, essa aliança, a circuncisão também, e também tinha ao mesmo tempo também, o que estava sendo pedido era a observância completa da lei de Moisés, né? Mas quando o Tiago chegou e falou, ele resumiu em quatro mais importantes, né? A grande verdade Hum. é que Deus quer do cristão, queria, para aquele povo na época. Vai lá em 1 Pedro, capítulo 22, que diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas da incorrupção, da semente da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Dá uma Eu também, oportunidade aí para você. eu esqueci também de falar, né, que quando Paulo e Barnabé vieram, quando eles foram conversar com os apóstolos, eles contaram o tanto de milagre que Deus fez entre os gentios, né, provando que Deus aceitava esses convertidos sem a A circuncisão. circuncisão. Então, aí eles Verdade. tomaram essa decisão, porque o Paulo e Barnabé estavam convertendo muitas pessoas, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção nesse capítulo é o peso, né, que seria imposto a nós, gentios, né, e a dificuldade de converter novas pessoas também, porque hoje já é uma dificuldade, né, a gente levar a palavra, fazer o ID do Senhor, né, e imagina, né, se para que nós pudéssemos ser aceitos, né, ou salvos, né, nós tivemos que cumprir também todas as leis. Então, Jesus Cristo veio justamente para cumprir todas as leis, né, e tirar esse peso de cima, né, de nós gentios, né. E, e esse capítulo aqui vem justamente fechando, né, quais eram as obrigações que deveriam ser impostas sobre nós gentios. A gente vê lá atrás um encontro entre Pedro, né, e Cornélio, né, justamente sobre a visão que eles tiveram, né, que ambos Deles, tiveram a mesma visão, né, o confirmando gentil. que também era, né, a graça também seria estendida aos gentios, né? E agora, o que é que seria, né, como obrigação agora aos gentios, né? E ele justamente aqui vem e fala, né, olha, cuidado com, né, não a idolatria, né? Fala aqui de relações sexuais que É, não era são para. aqui ilícitas, né? Fala também da carne de animais sufocados. Estava E pesquisando o o que que seria sangue. essa carne de animais sufocados. Fala que quando eu matava os animais e não tinha derramamento do sangue. Então não É, tinha corte na pele, né? uhum. E essa outra questão do sangue também que a gente viu lá em Levítico, que é consumir o sangue, né? Que é beber o Tirar o sangue, né? sangue e comer, né? É você fazer alguma coisa usando o sangue para É porque preparação, né? como a gente viu lá e aqui, o sangue é vida, e a vida só a Deus pertence, tanto de animais como de ser humano. O sangue é o sentido da vida. E tinha a questão também que é uma coisa interessante, porque lá no judaísmo, a preparação da carne, ela é diferente, né? Do que a gente hoje prepara aqui também, né? Então, lá eles vão um pouquinho além, né? Acho que tem alguns passos que eles fazem ali com a carne e tal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção sempre quando a gente estava lendo lá em Levíticos era sobre essa questão, o que que é moralidade, e o que que é ritual, né? Então, Jesus veio para ser muito mais profundo, né? Ele não veio para que a gente cumprisse rituais, né? Liturgias ali, né? Mas era algo muito mais profundo. Quando ele fala ali, né, do, do adultério, né? Adultério não era só você sair com a mulher do próximo, mas você, né, pensar sobre ela já é adultério. Então, assim, ele acaba sendo muito mais Cada um profundo, se né? A fala. transformação como o seu Mário leu aí, né? É da alma, né? A transformação é mais do coração, né? Então a gente poder estar olhando para o coração o tempo todo, né? Identificando o que é que eu não estou fazendo, né? Ou o que é que eu estou fazendo que, né, desagradaria, né? O Espírito Santo, desagradaria o Senhor, né? A Jesus. Né? Se Jesus estivesse aqui, ele estaria contente com os meus atos, com os meus pensamentos, né? Com a forma de eu agir com os meus irmãos, né? Na forma de eu pensar. Então não era fazer, né? Não era cumprir ali leis, né?
E isso foi muito bonito, porque quando essa graça foi estendida aos gentios dessa maneira, né, permitiu com que as pessoas tivessem uma visão mais Tivesse profunda sobre o que uma Jesus realmente comunhão, tinha, né? o Fábio? Foi para ter uma comunhão com eles, né? Essa decisão foi praticamente para eles viverem em comunhão, viverem em amor. É isso aí. Comentário, assim, até onde a gente leu, né, até o verso 35 disso tudo, a grande lição é não fazer acepção de pessoas, que Deus conhece os corações de cada um, que Deus elegeu um povo, que a grande questão ali, a grande contenda entre que estava girando ali naquela ocasião, era a circuncisão é necessária, ainda é necessário obedecer à lei mosaica para poder a gente ser salvo através de Jesus Cristo, é onde Pedro toma a palavra, e diz aqui no verso, né, que Deus conhece os corações, né, no verso 8. Deus conhece os corações, dando-lhes o Espírito Santo. Então, assim, é necessário que a gente reconheça esse grande lance, né, que é Jesus, é quem salva, que tudo bem, lá o Antigo Testamento é maravilhoso, por mim eu teria continuado lá, porque de lá é que vem as profecias, de lá é que vem a moralidade, o conceito de moralidade, do social, do moral, do político, do religioso. Então, lá está a lei mosaica, é importantíssima, mas a graça é muito mais, porque ela é eterna, mas que Deus conhece os nossos corações e elegeu um povo. Lá no capítulo 10, como a gente viu, né, aquela visão que Pedro teve, né, dos quadrúpedes, mata Pedro, come, não, Senhor, não vou comer, porque é imundo. Pedro, não torne imundo aquilo que Deus purificou. Quem é que Deus purificou? Aqueles que confessam, que professam a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e é isso. E não só professar, mas, sobretudo, obedecer. Não hoje a lei mosaica, mas a lei da graça. Não, não em parte a lei mosaica, em parte a lei mosaica, porque os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20. E eles continuam. Eles continuam até os nossos dias. Jesus disse que não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E quando ele diz para cumprir é porque está lá nos profetas tudo a respeito dele, e ele está ali. Está ali. Ele veio em carne, osso, sangue, morreu e tudo mais. Foi testemunhado, a sua ascensão foi testemunhada por mais de 500 pessoas, como a gente vê no início de Atos, do livro de Atos. Então, a grande sacada desse capítulo é o povo eleito, Deus escolheu o povo, 15, 14, o versículo 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, são os povos de todas as nações, todos aqueles que creem, que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Como Salvador, sim, é naquela hora que eu vou lá, eu creio, Senhor. E como Senhor, é realmente a obediência às suas leis. A paz a todos aí. Foi muito Uhum. bem explanado por você, parabéns aí, e Ó, todos os que comentaram, brincando. né? O texto, ele é espetacular, né, por algumas razões, e uma das que me chama a atenção é que essa igreja de Antioquia, ela tem uma característica muito interessante, né? Ela foi primeiramente o lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos, né? Então as pessoas estavam se convertendo ali, isso ainda quando no início da pregação, depois que Pedro anunciou lá a palavra, que as pessoas foram batizadas em Jerusalém, e aí começou a ter esse movimento ali em Antioquia da Síria, e eles mandaram Barnabé para lá. E Barnabé é um personagem que, particularmente, eu sou apaixonado por ele, assim, eu lamento muito de não ter mais comentários sobre a pessoa de Barnabé, porque ele foi mandado ali para Antioquia da Síria para organizar a igreja, para ver o que estava acontecendo naquele local. E ali ele começou a organizar a igreja e falou assim: poxa, não vai dar para fazer esse trabalho sozinho, eu vou ter que buscar alguém. E foi ele quem foi atrás de Paulo, no caso, né? De Saulo lá, que estava lá convertido há 3 anos e estava estudando a palavra longe, e levou ele para Antioquia. E eles ficaram ali um ano organizando a igreja, preparando liderança, falando da palavra de Deus. E Antioquia, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, com certeza, falou assim: olha, agora nós estamos estabilizados aqui, está na hora de mandar vocês para fazer esse trabalho em outros lugares, né? E aí eles foram em viagem missionária, então eles mandaram
Paulo e Barnabé para outros lugares, para onde o Espírito Santo haveria de fazer esse trabalho de edificação de igrejas, e foi a primeira viagem missionária. E aí, na volta, né, dessa viagem missionária, quando eles começam a dar satisfação do que aconteceu em outros lugares, é que eles veem que as pessoas foram batizadas ali. E aí, junto com tudo que eles aprenderam e que eles viram acontecendo durante a viagem missionária deles, né, e essa controvérsia era muito séria, porque em todo lugar, né, eles primeiro pregavam na sinagoga e todo lugar tinha fariseu, né? E o fariseu, ele era muito apegado a essas questões do Velho Testamento, ele era muito apegado, até porque não tinha novo, né? Ele era muito apegado à tradição. E então, quem podia dar o voto aí, se usa falar de Minerva, né? A palavra final, era realmente os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que eram tidos como referência. Então eles foram para lá, né? Então Antioquia tinha esse cuidado até nisso. Ele falou assim: ó, nós não queremos errar, nós queremos fazer o certo. Nós recebemos um negócio aqui, mas queremos saber, é isso mesmo e tal. E eles foram então aos pés lá dos apóstolos para saber se aquilo devia ser processado daquela forma ou não, né? E isso traz alguns ensinos para nós, né? Porque muitas vezes a gente tem dúvida na nossa vida e a gente vai buscar conselho em todo lugar, menos na Bíblia, né? A gente vai buscar conselho em tudo que é caminho, né? Vai ler horóscopo, vai buscar o conselho daquele que a gente acha que é mais experiente, vai fazer segundo a nossa própria vontade, né? Mas a Bíblia a gente não quer, né? Quando a pessoa traz uma palavra ali profética, quando traz uma palavra revelada, quando traz uma palavra dentro do que está do texto das Escrituras, e falar, não, eu não penso dessa maneira, não é desse jeito. Então, são algumas das coisas que a gente vê nesse texto e que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né? Esse cuidado de estar fazendo o que era certo, né? E quando é dada essa autoridade, então, para os apóstolos, levando ali duas testemunhas, né, para dizer, ó, nós não estamos inventando, nós fomos lá, buscamos o conselho da igreja e eles mandaram representantes e a carta aqui, está escrito, está aqui, de como nós devemos proceder, é um documento, a gente não está inventando, não, nós não fomos até o meio do caminho e voltamos com conversinha, não, né? E ali, quando eles fazem isso, esse atestado ele passa para todas as outras igrejas por onde eles já passaram. Então eles vão na segunda viagem missionária, né, para expandir esse trabalho e para reafirmar isso, que o Espírito Santo é para todas as pessoas, né, que o Espírito Santo pode ser derramado sobre todos aqueles que aceitam a Jesus como único, legítimo e suficiente Salvador. E a gente vê Paulo replicando isso nas suas cartas, né, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele fala a respeito disso. Em Romanos, ele fala no capítulo 2, ali, no versículo 28 e 29, que a circuncisão ela é do coração, né? Então, não é mais na parte física. Então, o judeu, ele era essa nação escolhida pelo Senhor Jesus, e ele tinha um testemunho no corpo dele para fazer diferenciação das outras nações ali, enquanto ele estava trazendo aquela revelação ali. Quando Jesus Cristo vem, né, e ele traz amplia esse leque, né, de uma forma extraordinária, aí todas as pessoas que se convertem a Jesus passam a ser essa nação eleita, esse povo santo, né, e aí a circuncisão ela passa a ser do coração, como diz aí o apóstolo Paulo no capítulo 2, no versículo 28, e é interessante porque quando se fala do que se deve apartar, né, de uma forma geral, a gente vê os estudiosos aí comentando, eles dizem o seguinte: no final das contas, Paulo e Barnabé acharam que ficou muito barato aquela, né, a decisão que Tiago tomou ali, quando ele falou, né? Mas Paulo, no coração dele, ele achava que poderia ter sido até mais brando. Mas como ficou barato, ele falou, mano, deixa do jeito que tá, porque do jeito que tá já tá bom, né? Porque em algum lugar ele escreve na carta dele o seguinte, que o que importa para o homem não é o que entra, o que sai, porque Deus santifica todas as coisas. Aí alguns colocam, inclusive, o que é sacrificado ao ídolo ou inclusive o que é sufocado. Então não estou aqui querendo deturpar o que Tiago disse, eu estou falando apenas o que é comentado de uma forma geral de alguns escritores, né? Ele diz assim, então quando você vai em algum lugar ali e você fala, aquilo foi sacrificado ao ídolo e tal,
né? Mas é o que tem para comer, você vai orar e aquilo vai ser tornado santo, né? Não que você vai procurar se você tiver outra opção, mas, né? O pessoal fala assim, eu vou, por exemplo, eu vou em alguns lugares de tradição africana e ali a pessoa está vestida de baiana, fez uma acarajé, você está na Bahia, a pessoa vai te dar ali o negócio de comer e tal. Bom, a partir do momento que você impôs a mão e orou, você acredita que aquilo não tem mais um problema. Você vai lá em um outro país aí que tem uma outra religião, na Índia, por exemplo, no hindu ali, foi sacrificado a Shiva ou alguma coisa assim, você fala, mano, isso é o que tem para comer, então eu vou orar e aquilo vai ser tornado puro, aquilo vai ser tornado santo, né? Então, mas como ficou muito barato aquela decisão ali naquele momento, né? Teoricamente, eu falo, cara, deixa do jeito que tá. Tá bom demais esse negócio aqui. Poderia ter ficado muito mais dificultoso. Então, mas essa questão da circuncisão, ela e do apoio da Igreja de Jerusalém, do apoio dos apóstolos às viagens missionárias, à conversão dos gentios, a, a, ao sacrifício feito por Jesus, que aqui o texto, eles repetem isso, né, o que é dito na palavra, de como o tabernáculo de Davi seria restaurado, de como seria restaurado ali a humanidade, de que a palavra de Deus, a salvação era para todas as pessoas e que Jesus realmente era o Messias. Então, esse, eu acho, né, na verdade, a gente tem certeza pelo contexto dos textos, né, que Barnabé e Paulo saíram de lá transbordantes, saíram ali muito felizes. A própria palavra de Pedro, né, falou assim: olha, eu sou reconhecido como autoridade, vocês sabem que no começo o Senhor me chamou para fazer esse trabalho e eu atesto que não se deve colocar peso sobre eles. Então, Pedro foi o apóstolo aos judeus ali, né, por excelência, e Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Então, esse capítulo 15 aqui, quando o Lucas escreve isso, ele dá total titularidade, total respaldo ali, autoridade de Paulo como apóstolo e de Barnabé e das viagens missionárias e que deveria ser feito dali para frente, né? Então, é um texto maravilhoso e um documento fundamental aí para nós aí, né? Que viemos aí da no pós-judaísmo e desse cristianismo aí. Amém? Uma coisa que você tinha comentado aí, que Dona Lucinha falou também, né, sobre cumprimento de profecias, né, de Jesus. E o senhor falou também da leitura da palavra, né, que muitas vezes as pessoas ficam questionando se a Bíblia é verdadeira, não é? E ontem o pastor trouxe algo muito interessante, né, que era a probabilidade de todas as profecias terem sido cumpridas, né, porque às vezes acho que é uma das coisas que, para quem gosta de ser racional, né, que mais quebra, né, a incredulidade é sobre essa questão, né? E o pastor estava falando que é a probabilidade de você jogar uma moeda no estado de Texas, né? O Texas é um estado grande aqui nos Estados Unidos, né? Você imagina Uhum. que tivessem moedas espalhadas pelo estado inteiro. E a probabilidade de você jogar uma moeda no meio daquele país, daquele estado, né? Dentre várias outras moedas, e você ir lá na primeira vez e recuperar a moeda que você jogou, né? Sem olhar para onde a moeda foi parar, né? Você ir lá e pegar a moeda de volta é a probabilidade de todas as profecias terem sido cumpridas, né? As profecias que hoje, né, são cumpridas, né? Então eu acho que é algo que realmente vem para quebrar essa incredulidade aí, né? E acho que a Ruth já está no caminho, aí, então não sei se ela consegue falar mais. Eu ia ler minhas anotações, que para mim elas estavam certinhas, então eu tinha que ler elas, né? Porque eu fiz. Mas na hora que eu comecei a falar, eu vi que o Espírito Santo deixou na minha mente. Eu estou tão feliz que eu consegui falar sem ler minhas anotações, que quer dizer que eu aprendi, ficou na minha mente. E aí o seu Jurandir veio e trouxe outra, a complementação do pouco que eu pulei para falar, igual. Eu sabia que o Tiago era o líder da igreja local, que era em Jerusalém, que o... Eita, eu canso de subir na escada. Isso ainda é... Ai, quer respirar. Então, enfim, é uma complementação que me fez feliz saber. Mas eu estou feliz porque o que eu mais quero é estudar e que a palavra fique na minha mente, no meu coração.
E às vezes eu leio e escuto e ela é tão bom e aí passa. Mas também um dia, eu acho que foi a Tamires ou a Dona Lucinha, falou que acontece o mesmo, lê e vai, eu acho que foi a Tamires, e esquece. Mas na hora que ela precisa, Deus lembra ela. Eu acho que é assim mesmo, porque, Amém. entendeu? Hoje eu fui lembrada. Eu Isso não, mesmo. eu escrevo também, Rutinha, igual você, eu escrevo também, porque eu escrevo as anotações, porque assim, quando eu estudo a Bíblia, às vezes eu gasto 2 e meia num capítulo. Por quê? Porque eu fico comparando as Bíblias de estudo, eu fico comparando, eu vou no chat GPT, se eu não Eu entender. gastei mais que isso, Dona Lucia, nesse capítulo. E se eu não entender um versículo, eu não passo para o seguinte, sem entender aquele, Espírito Santo chega cá, me esclarece, porque não adianta ler por ler. Ler por ler é um livro de. Vamos ler as Crônicas de Nárnia, pronto, vamos ler um livro qualquer. E não é por aí. A Bíblia não se lê dessa forma. Não se estuda a Bíblia dessa forma. Não sei se vocês concordam comigo. A minha maneira de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, é assim, né? É escrevendo, é anotando, é sublinhando até uma palavra, um vocábulo que eu não entendo, que eu não sei o que é, o significado. Eu vou lá no chat, qual é o significado de vicissitudes, por exemplo. É só um exemplo aqui que estou dando de um vocábulo, são vocábulos, até os vocábulos que eu não entendo. E como o Fábio falou, e esse exemplo que ele deu aí, do pastor, é tremendo, até porque a Bíblia, meu Deus, se botar aqui nesse grupo aqui, só basta aqui nesse grupinho que estamos aqui. Escreva, seu Jurandir, algo sobre a terra. Escreva, seu Mário, algo sobre a terra. Escreva, Lucinha, algo sobre a terra. Seu Mário vai dizer que é redondo, seu Jurandir vai dizer antes, fulano achava que era quadrada. Aí não, a terra até é mais água do que terra, então assim, do que massa. Então, assim, não vai ter um consenso entre nós aqui, terrenalmente, terrenal e humanamente falando. Mas a Bíblia é incontestável, sabe? A gente não se encontra contradição, quando muito 100%, mas é de tradução, de alguma coisa. Mas no contexto em si, gente, em 1.600 anos, escrito por vários escritores, né? Meu Deus do céu, em ocasiões diferentes, Moisés, lá de Moisés até chegar a Cristo, foi um intervalo enorme e tudo se concretiza no Novo Testamento que está no Antigo. É por isso que a importância da gente ler e conhecer com profundidade o Antigo Testamento, para ver, porque aquilo que está muito claro, como aquele que eu coloquei ontem, da história de Zacarias 9:9, que lá Cristo vinha e veio montado num jumento e tal, que se cumpriu 400 anos depois, sei lá, 570, 470 anos depois. Então, assim, é tremendo. Quando eu leio a Bíblia, aí, olha, é bom, quando eu estou estudando mesmo, eu sozinha, eu choro, eu acho graça, eu louvo a Deus, eu paro de repente e fico a meditar. Meu Deus, porque é o único livro que, quando a gente lê, o autor está presente ali conosco, Espírito Santo. A segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé se separam. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. O próprio Lucas, né, ele fala lá ali a respeito disso, quando começa a viagem missionária, que Marcos ele volta atrás ali, e Paulo dizem que devia ser bastante difícil, né, conviver com Paulo, né, porque ele tinha
ele era muito assertivo nas coisas, e ele era muito arrojado, né? E tem um princípio de autoridade que ele achou ali que foi quebrado, né? Então, se as pessoas foram ali para acompanhar, ele estavam sendo preparados até para ser uma nova liderança, que ele não deveria ter voltado, mas já deveria haver algum tipo de atrito no relacionamento entre Paulo e Barnabé, e isso aqui não é nenhum tipo de crítica assim mais severa, no sentido de que todo mundo se desentende, né? Marido e mulher, pai e filho, dentro da igreja, e nessa questão, nenhum era mais santo ou menos santo, mais útil ou menos útil, mas por uma questão estratégica ali, ele optou por não levar. E Paulo achou que e Barnabé achou que ele foi muito intransigente, né? E eu imagino, né? Jurandir, a minha interpretação, ele falou: pô, mas esse camarada é muito engraçado. Ele estava afastado lá, estava sozinho. Eu fui buscá-lo lá, trouxe aqui para a igreja. Estamos juntos fazendo trabalho. E agora ele está intransigindo com um rapaz que é novo, aí com um garoto que tomou um comportamento lá. E provavelmente, né? Esse entendimento tenha algum peso sobre isso também, mas Paulo não abriu mão. Então, eu acho que não foi só simplesmente pela decisão de Marcos, né? Já deveria ter alguma outra situação ali. E eu lamento muito, né? Eu me entristeço muito por não ter tido ali um Lucas acompanhando Marcos e Barnabé, porque a gente não sabe muito mais a respeito de Barnabé, a gente não sabe muito mais a respeito da trajetória dele. A gente sabe de Paulo, porque ele escrevia muito, né, de Lucas, porque escreveu e acompanhou Paulo, então ele fala muito sobre Paulo. E Marcos, ele acompanhou muito Pedro, né? E ele foi tão útil que ele também deixou um evangelho, não é isso? Então, lá na frente, Paulo, né, ele vai reconhecer e fala assim: olha, quando vocês vierem, me traz João Marcos, porque ele me é útil para o ministério, né? Então, de alguma forma, ele fala assim: pô, eu acho que eu exagerei demais na pílula lá atrás. Talvez eu tenha, né? Não precisasse ter sido assim tão intransigente, mas foi bênção, porque os dois, cada um foi para um lado e cada um foi pregando o evangelho, e certeza que depois eles acabaram se acertando, né? Mas essas coisas são naturais de acontecer quando as pessoas estão aí fazendo uma obra, né? Toda a sociedade tem as suas rugas, vamos dizer assim, né? Então, são dois grandes homens de Deus, dois grandes pilares, e que Deus seja louvado pela vida de todos eles aí. Essa parte aqui Amém? E também, show. né, o seu Jurandir, às vezes o que aconteceu foi momentâneo, foi aquela fase, e mais para frente ela passou e eles resolveram, e então, por isso Sim, ele falou, com traz ele certeza. de volta, ou ele viu que o que ele pensava mudou na pessoa também, né? Porque ninguém é perfeito, todos nós erramos, como o senhor disse. Nós erramos agora, criamos a consciência, nos arrependemos e mudamos. Então, né? Tudo é possível. Sim, sim. E eles Não, e não na deixam de história ser grandes homens, né? e na história do Evangelho a gente vê que eles produziram grandes coisas, né? O próprio Marcos, né? Né? Então, foi uma coisa assim, ali momentânea, mas que teve uma proporção de que eles não abriram mão das suas opiniões, né? Falaram: então você vai sozinho e eu vou com ele pro outro lado. Falou: então tá bom, eu pego uma outra pessoa e eu vou pro outro lado, e tá tudo certo. E a gente vê, às vezes, né, o agir do Espírito Santo nesses pequenos detalhes, né? Lá em Atos 13, por exemplo, foi onde Marcos, né, João Marcos, né, ele voltou para Jerusalém, ele abandonou a missão, né? Então eles estavam num processo missionário ali e ele voltou para trás, né? E acho que foi essa que o Paulo ficou ali meio chateado com o Marcos, né? Falou: "Ó, eu não acho que agora ele tem que Então, continuar acompanhando a gente, não, porque ele pisou na bola lá atrás, agora ele não vai mais, não." Queria deixar ele de mas castigo, você né? vê que ele foi para Jerusalém, mas não é como se ele tivesse apostatado da fé, isso que eu quero dizer, né? Ele É. deixou a companhia de Paulo e a companhia de Barnabé e foi para Jerusalém. Ele era natural dali, então ele já tinha um conhecimento anterior de Pedro, já tinha um conhecimento anterior dos apóstolos, ele já era mais ligado a esse
pessoal, entendeu? Então, a gente não sabe, né, a verdadeira razão ali, o motivo. Mas falou, bom, já que você está com a gente aqui, né, termina o trabalho, né? Ou tipo, achou que ele foi muito mimado ou alguma coisa do gênero, sei lá. É, Mas não é como se ele tivesse apostatado da fé. Então, não é que ele abandonou a obra do evangelho, né? Como a gente vê algumas igrejas hoje, tem uma dissensão dentro da igreja, ela divide, monta um outro grupo e as pessoas vão pregar o evangelho, né? Esse tipo de situação acontece o tempo todo, né? Vários ministérios que hoje são aí muito grandes surgiram de divergência de líderes, muitas vezes, né? E Deus usa essas coisas também para multiplicar o evangelho, né? Tira a pessoa da zona de conforto ali, muitas vezes. esse próprio devocional aqui, né? A gente foi expulso do outro devocional. Então, tipo, o devocional para a gente de lá, pô. Ai, ai. Não, se você pensar, né, a Maravilha. própria reforma, né? A própria reforma protestante foi uma coisa. Ele não tinha pretensão de dividir a igreja, ele só queria que ela fosse reformada, né? Isso. E no meio das igrejas protestantes, depois disso também. Então, assim, às vezes o desentendimento, né? Ele ajuda a aprimorar, ele ajuda a melhorar. Mas é só deixando claro isso, que apesar do comentário de Paulo, da desavença com Barnabé, ninguém ali apostatou da fé, né? Eles continuaram servindo a Deus, mas cada um tinha ali os seus momentos e as suas opiniões que divergiam, né? O próprio Pedro e Paulo divergiram, né? E tá tudo bem, né? É vida que segue. Você não pode abandonar o evangelho por causa de uma divergência com alguém, né? Eu tive com meu pai ontem, né? Eu quero colocar ele em oração também. Meu pai tá com 80 anos, né? Esse faz 81 anos esse ano. E ele teve um problema no coração há uns 3 anos atrás, e a capacidade motora dele reduziu assim uns 75%, vamos dizer, né? Porque o coração dele, ele colocou um stentor, não precisou operar, mas tudo que ele vai fazer agora é com muito, muito cuidado e tal, né? E aí o médico, ele passou recentemente no médico, o médico chegou para ele e falou assim, seu João, o senhor precisa operar o coração, né? Me fizeram uma recomendação aqui para operar. Ele falou, doutor, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho alguns outros problemas de saúde aí, já estou com 81 anos, já vivi muita coisa boa, tenho muita lembrança na minha vida, eu não tenho a menor disposição de deitar numa mesa de cirurgia para o senhor abrir meu coração para saber se vai dar certo ou não. Então, bora deixar do jeito que está e seja o que Deus quiser? E aí eu estive com ele esse fim de semana e ele me chamou para conversar e ele me falou disso, né? E aí eu falei para ele, pai, eu tenho 56 anos e eu não faria. Então eu respeito a sua decisão e seja o que Deus quiser. Mais um dia ou menos um dia, que Deus seja louvado em todas as coisas, né? Então, eu gostaria que vocês também estivessem orando aí. E mas é isso, né? Ele está muito confortado, está muito confiante no que ele tomou a decisão. Eu estou muito feliz pelos anos que Deus tem nos dado, que nós estamos juntos aí e tal, né? E não estou enterrando ele de forma alguma, mas a gente sabe que ninguém vive para sempre. Então, é, é uma coisa que Deus já vem trabalhando há muito tempo nos nossos corações, que as pessoas, elas passam, né? E embora ele possa viver até os 120 anos, e não é uma sentença de morte, é uma coisa que eu quero deixar aqui também, né? Essa questão desse pensamento, né? Infelizmente, nos últimos 7 meses, eu perdi 2 primos, um com 54 anos e outro com 51 anos. Um de acidente e um outro de uma doença, porque ele nunca se cuidou e tinha uma vida desregrada, e aí uma hora o corpo cobrou, né? Então, no caso deles, você fala assim, pô, mas é só quem tem. As pessoas, elas partem, né? Tem em 15 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos e 80 anos e 90 anos. Não é uma sentença de morte, mas é uma coisa que eu gostaria de estar pedindo para vocês estarem orando aí também, né? Amém? Posso orar então? Amém, Senhor Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai eterno e soberano Só Deus, no fiquei na nome do dúvida se Senhor. eu. Só fiquei na dúvida, Senhor Jesus, se eu devorar pelo seu pai ou por senhor, pelo senhor também. Porque ele falou também não operaria, não. Meu Deus. Não, eu não operaria. Se eu tivesse 56, se eu tivesse o problema que ele tem no coração lá, e eu sou muito tranquilo para dizer isso, né? Se eu tivesse esse problema de abrir o coração, ficar 12 horas numa cirurgia e tal, e não sei o quê,
Acho que não, né? Se eu pudesse escolher, não que eu seja contra a medicina ou contra qualquer coisa, entendeu? Eu não sou. Mas nessa altura do campeonato, né? Sei não. O Tá bem? benefício, né, versus, né, o risco, né? É, não, Colocar na e balança. sabe o que mais? Falando sério, assim, né? O que mais a gente pensa, você fala assim: se eu tiver que fazer uma cirurgia em que eu fique sequelado, dependendo de alguém cuidar de mim, papai, pode me levar. Se eu tiver que cuidar de alguém, eu vou cuidar. É certeza, vou cuidar, tô aqui para cuidar. Mas você, quando é com você, você fala: eu não quero dar esse trabalho, eu não quero que as pessoas fiquem amarradas a mim por conta de uma enfermidade. Cada um, né, tem um entendimento assim, né? Não Sim, sei qual que é o de vocês, mas na sim. minha cabeça seria meio que nisso, né? É Você fala: dolorido, cara, né, se eu tiver que também. ficar. Hã? É muito doloroso, né, esse processo todo, né? Judia muito de Aí todas eu as acho que é para a pessoas que própria estão em pessoa, volta, entendeu? né? Então, assim, é. Aí você fala: então você, sei lá, não cuidaria do seu pai e da sua mãe? Lógico que eu cuidaria, obviamente que eu cuidaria, mas eu tenho certeza que eles não querem isso, entendeu? Da mesma Sim, forma, eu falo de mim, né? Eu tenho certeza que meus filhos cuidarão de mim, que meus pais, né, cuidariam de mim se acontecesse algo assim, mas não é algo que eu gostaria, não é isso? Então sim. é nesse sentido, pelo amor de Deus, não estou contra a medicina, não sou contra médico, não sou contra a cirurgia, não sou contra nada, né? Mas nesse sentido é o pensamento que a gente tem, né? Bom, podemos orar então? Amém. Amém. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero agradecer por esses momentos de estudo, de meditação da tua palavra. Senhor, nós sabemos que somos imperfeitos, nós sabemos que necessitamos do Senhor para nos aperfeiçoar de cada dia. Nós precisamos, Pai querido, que o Senhor esteja sobre nós e que o Senhor esteja nos orientando, nos dirigindo, nos acalentando, ó Pai querido, para que nós possamos ser aperfeiçoados, Senhor, de dia em dia. Queremos apresentar aqui diante do Senhor, ó Pai querido, as pessoas que fazem parte deste grupo, as que estiveram participando hoje e as que não estiveram, mas que o Senhor possa visitá-las em suas necessidades, que o Senhor possa supri-las, ó Pai querido, em suas necessidades, que o Senhor possa curar as suas enfermidades, que o Senhor possa enxugar as lágrimas, ó Pai, que o Senhor possa realizar o desejo do coração dos teus filhos, desde que estejam de acordo com a tua palavra, e, Senhor, que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que cada um de nós possamos pensar ou imaginar. Te agradeço, Pai querido e santo, pela bênção recebida aí pelo Mário, Pai querido, que está sendo abençoado de ver a sua descendência, Senhor amado, por esse bisneto que chegou aí à sua seara, à sua casa, que o Senhor possa, Senhor, escrever o nome dessa criança já no livro da vida, meu Deus, que ele possa crescer no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que ele possa, Pai querido, ser bênção e unir esta família cada vez mais na tua presença. Visita a filha do teu servo, Senhor amado, a Débora, Senhor amado, para que ela possa, Senhor, ser tratada, cuidada, e que ela possa, Pai querido e santo, estar debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos, e que ela possa, Senhor amado, ser vaso de honra e de bênção cada vez mais na vida dos teus filhos, e que ela possa encontrar, ó Pai querido, o caminho dela, Senhor amado, e que ela possa ser vaso de honra e de bênção nas tuas mãos cada vez mais, ó Senhor. Pai, flui sobre a vida, Senhor amado, da dona Saioria aqui, Pai querido e santo, que o Senhor possa tomá-la também nas tuas mãos, que o Senhor possa visitá-la em suas necessidades, que o Senhor possa fluir sobre ela o teu Espírito Santo, Senhor amado, que o Senhor possa visitar o seu espírito, sua alma, seu corpo, que o Senhor possa dirigi-la, Senhor amado, nos teus preceitos, nos teus caminhos. Toma, Senhor amado, a saúde do teu servo, Senhor amado Mário, Pai querido, visita-o com poder, com graça, ministra a tua bênção de cura, Senhor amado, flui sobre ele cada vez mais do teu Santo Espírito. É uma palavra, é uma pessoa, Senhor amado, em quem nós nos espelhamos, em quem nós, Pai querido, vemos ali o teu Espírito Santo, em que nós vemos, ó Pai querido e santo, a tua direção, e que nós vemos o amor que ele tem pela tua causa, pela tua obra, uma pessoa importante no nosso relacionamento, nosso ciclo de amizades, Senhor amado, e que tem feito tanto, Senhor, pelo teu reino. Abençoa a vida do teu servo, Senhor. Flui sobre ele o teu Espírito Santo. Visita-nos, ó Senhor amado. Visita a Ruth, Senhor amado, que já tem externado aí, não é? O que ela tem passado ali em termos de enfermidade, de cura do corpo, Senhor amado. Abençoa ela no aprendizado da tua palavra, na retenção do teu conhecimento, Senhor amado. Sê com ela também, em nome do teu filho Jesus. Abençoa-nos neste dia, honra-nos, ó Senhor, eu te peço, e que nós possamos honrá-lo cada vez mais. No nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre, ó Pai, eu oro, eu agradeço e apresento meu Pai diante do teu altar, certo de que o Senhor fará o melhor, ó Pai querido e santo, certo que o Senhor tomará a vida dele, como tem tomado, né, Pai, até os dias
dias de hoje nas tuas mãos, flui sobre ele a tua bênção, a tua cura, o teu mover, ó Pai querido, e que ele tenha muitos anos de vida ainda na tua presença, porque tu é que és o médico dos médicos e o dono da vida. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.